Olá, eu sou a Lisê Oliveira e esse é o nosso Prosa que está começando agora, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. Por aqui vocês já sabem que a gente fala de gestão de forma séria, mas sempre com muita leveza, né? E esse episódio é um oferecimento da Convergente, a minha empresa de consultoria, para vocês, empresas aí que estão precisando de um reforço em liderança, gestão de processos, né? Melhoria contínua. Então, vocês podem contar conosco, tá? Inclusive em uso inteligente de sistemas. E agora, numa nova fase, nós estamos recebendo também a Capital Social, que é um escritório de contabilidade. Então, a Capital Social agora é a nossa coprodutora do Prosa e é uma contabilidade que vai além do óbvio e que apoia o crescimento das empresas parceiras. Então, se vocês precisarem do contato, né, precisarem de contratar qualquer uma das duas empresas, os contatos estão aqui na descrição. E hoje nós estamos recebendo o Sionésio. Não sei se vocês se lembram desse nome por aqui, mas a Aline, que esteve conosco aqui, falou tanto do Sionésio, fez tanta propaganda dele, né, Sionésio? Isso. E aí a gente conseguiu trazer o Sionésio hoje para poder bater um papo com a gente aqui, para falar de liderança e de como ele tem sido um exemplo aí por quem passa, os profissionais que passam pela vida dele. Então é um prazer te receber aqui, Sionésio. Sinta-se em casa, fique à vontade. E eu quero começar pedindo para o senhor se apresentar, para que o público te conheça um pouquinho melhor. Ok. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou o Nésio, eu sou um sete-lagoano, né, de pai, mãe e parteira. Então, é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco da nossa história profissional. E eu sou um profissional da parte de engenharia, né? Então, eu sou engenheiro, eu vim da rede ferroviária, eu era funcionário estatal, né? Com a privatização da rede ferroviária, eu fui para o mundo de consultoria e estou até hoje. Então, a nossa empresa tem 32 anos de mercado depois da rede ferroviária, porque eu fui transferido para a Bahia e eu não fui para a Bahia e fiquei em Minas Gerais. E aí nós fomos abrir uma empresa de engenharia com o intuito de trabalhar com consultoria em termos de segurança do trabalho. Então, a minha formação é engenharia mecânica, engenharia ambiental. E depois eu fiz pós aqui na FEAMIG. Eu tive que fazer pós também em engenharia ocupacional na USP. E depois eu estou tentando terminar um mestrado aí de riscos laborais. Né? Não para de estudar, né? Não pode parar. E aí, como consultoria, Liz, a gente tem que estar sempre buscando, né? Principalmente na atual conjuntura, na atual incerteza de mercado. Então, a gente está sempre buscando como inovar, como adequar, né, a nossa empresa na realidade atual. Então, a minha história é essa, né? Eu trabalhava na empresa estatal, tá certinho, beleza, o salário todo dia 30, sem atraso. E aí eu fui para o mercado de consultoria. Tá certo? Então, é isso, né? Então, a gente busca todos os dias aprender um pouco mais e sabendo que o mercado ele não dá opção para amador. Tem que ser profissional. E não adianta ser honesto, você tem que provar que você é honesto. É verdade. E como que entrou a engenharia na vida do senhor? Olha, é um sonho, né? Eu tinha muita vontade de ser engenheiro. Então, eu comecei como técnico na rede ferroviária e eu pensava assim, não tem como eu crescer somente como técnico. Então, eu passei a falar, eu tenho de fazer engenharia. Mas a minha cidade, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Sete Lagoas, fica a 60 quilômetros de BH, e Sete Lagoas não tinha engenharia. Tá certo? Então, eu tinha de fazer engenharia aqui em Belo Horizonte. Então, eu fui 5 anos vindo e voltando todos os dias. 2 horas. E pegando. E a estrada, a BR-040, não era ainda duplicada até Sete Lagoas. Verdade. E então era pista simples. E eu comecei a estudar na Kennedy e depois eu transferi para a FUMEC. Então, eu formei na FUMEC e a engenharia entrou mais por necessidade de mercado. Que eu vi o seguinte, olha, se eu ficar como técnico, eu tenho ali um limite. Eu não vou poder expandir o meu campo profissional. Eu vou ter de ficar ali, pronto. E até a própria rede ferroviária tinha um limite. Tá? Tem uns níveis. E quando você chegava naquele nível de técnico, você podia trabalhar, que você continuaria naquele nível. Nossa. E aí, só você poderia mudar de nível
que aí também é salário e outras coisas, se você conseguisse fazer um curso, no caso era um curso superior, e pudesse trazer pós-graduações, essas coisas, para você conseguir mudar de nível e, consequentemente, mudar o salário e ter uma vida melhor também em termos de salário. Tá? Então, a engenharia entrou mais para uma necessidade. Era um sonho difícil de realizar, porque eu gosto sempre de lembrar isso, eu sou de uma família muito pobre, então, minha mãe são 5 irmãos, eu sou o terceiro dos 5 irmãos, eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Nossa. E minha mãe era semi-analfabeta, mas sempre ela prezava o seguinte, ó, só você sai daqui se vocês estudarem. Ela Então, sempre teve essa consciência e impulsionou vocês. Que tinha de estudar. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, falando, eu tenho de estudar. Eu tenho de fazer alguma coisa, porque se eu ficar, eu vou ficar preso nesse mundo aqui, nessa herança aqui, e não vou sair. Né? Então, eu tive de quebrar isso aí, essa herança que eu recebi de ser pobre, e a gente não fica rico trabalhando, mas pelo menos você muda a sua visão, você muda o seu campo, né? Você tem muito mais possibilidade, talvez, assim, de ter uma oportunidade, igual eu estou aqui conversando com você. Então, me exigiu, né? O próprio mercado, a própria necessidade, me empurrou para o campo de engenharia. Era um sonho, à vontade. Eu tinha muita vontade de ser engenheiro civil, tanto que eu comecei a fazer civil na Kennedy. Aí comecei a fazer civil na Kennedy, mas depois eu vi que não dava para me conciliar o meu trabalho, que eu já estava trabalhando como técnico de segurança do trabalho, eu não dava para conciliar fazendo a civil era de manhã. Então, era 7 horas da manhã. Então, como é que eu ia trabalhar, estudar, né? E aí eu falava, então eu vou dar um jeito. Aí eu sou da primeira turma de engenharia ambiental da FUMEC. Aí, essa engenharia... Você inaugurou a engenharia ambiental. Eu sou da primeira turma lá da engenharia da FUMEC, né? E aí, não, mas é a engenharia do futuro, que negócio todo. Mas a minha necessidade mesmo era que eu precisava ter uma engenharia para que eu pudesse fazer a pós em segurança do trabalho. Tá? Então, não existe a formação no Brasil de engenharia de segurança do trabalho. Então, se você é pós, você tem que fazer uma pós. Então, você é um engenheiro que tem uma pós-graduação, e pode ser qualquer engenharia. Então, a minha necessidade era essa, por isso que eu fui para a engenharia, tá certo? Mas eu gosto muito de engenharia. Eu até brinco, Vinícius, que quando Deus estava fazendo o mundo, do lado dele tinha um engenheiro. Para conseguir projetar tudo direitinho, né? Então, ele fala, faz assim. Nada desmoronar. Você faz esse cálculo aqui. Eu até brinco quando eu estou fazendo uma palestra, até quando eu lecionava também, eu brincava, o engenheiro estava do lado de Deus fazendo o mundo. Certo? Muito bom. E aí, o senhor, então, trabalhou um tempo como CLT, e aí decidiu empreender, então, e abrir a própria consultoria, né? Como que foi essa mudança aí? Deu muito frio na barriga? Olha, é muito difícil, né? Então, não é fácil, porque, principalmente, que eu trabalhava numa empresa estatal, certo? Eu sou mineiro, nós gostamos muito de trem, nós comemos trem, nós pegamos trem, não é? Tudo é trem. Tudo é trem, né? Então, nós gostamos muito de trem. Então, eu sou apaixonado eu sou ferroviário, eu não deixei de ser ferroviário, certo? Então, quando eu entrei para a rede ferroviária, eu, assim, é muito gostoso trabalhar, foi muito, aprendi muito. Eu trabalhei quase 16 anos na rede ferroviária e tudo que eu comecei foi dentro da rede ferroviária, tá certo? Então, esse momento de sair de uma empresa estatal que você recebia, nós recebíamos todo dia 30, tá certo? Não ia no 5º dia, não. Dia 30 nós recebíamos o nosso salário. Eu trabalhei 16 anos nessa empresa, atrasou um dia o pagamento na época do Collor, que teve aquele problema lá de pegar o dinheiro, de confiscar o dinheiro. E aí, atrasou um dia. Essa empresa nunca atrasou. Então, eu saí dessa empresa com a família, saí dessa empresa com o curso técnico, saí dessa empresa com a casa, com o carro, com o curso de pós-graduação. Eu posso só falar bem dessa empresa. Quando chegou essa decisão de falar assim, olha, vai para a Bahia, acabou. A rede ferroviária foi vendida, privatizou, e você foi um dos escolhidos para ficar. Então, a minha equipe lá da rede ferroviária, nós éramos 12, né, dessa equipe de segurança do trabalho, que trabalhava aqui dentro da superintendência de BH. E falou, olha, desses 12, nós vamos ficar só com 5. E você foi um deles, escolhido. Olha só. Você vai ficar, então você vai trabalhar nessa região aqui, tá? Então, está aqui sua passagem, você vai conhecer aonde que você vai trabalhar. E aí foi uma decisão, tá certo? Olha, eu vou ou eu entro no programa de incentivo à demissão. Era o PID, Programa de Incentivo à Demissão. Então, tinha um programa de incentivo
que tinha um valor lá que você recebia, para cada ano que você trabalhou, você recebia. E aí eu decidi, falar, agora eu vou para a parte de consultoria, eu não vou lá para a Bahia. E aí abri empresa, a minha empresa se chama Mega 7, né, em Sete Lagoas, então é Mega 7, então abri empresa. Mas eu vou falar com você, é uma decisão muito difícil porque o amanhã, numa empresa, do empresário, ele é obscuro. Sim. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é muito tranquilo quando você sabe que isso vai vir no seu contra-cheque ali, seu salário, as férias, se você marcava lá dia 1º de janeiro, no dia tal que você ia sair de férias, você já sabia que dia, você sabia qual praia que você ia com a sua família, aquele negócio tudo. E aí você para tudo, né? Você vai ter de fazer, agora você vai pegar esse dinheiro que você recebeu de prêmio, de incentivo à demissão, investir na sua empresa sem saber se vai dar certo, né? Então, essa mudança de CLT, de uma empresa estatal, que é uma empresa estatal, para você ser demitido de uma empresa estatal, você tem que fazer muita coisa errada para ser demitido. Então, é muito seguro. E aí, você sair disso e ir para o mercado. E aí, eu brinco que são duas coisas, se eu conhecesse, eu dava fineza, é o sistema e o mercado. Então, você vai para o mercado e você vai enfrentar esse mercado, e o mercado pergunta, quem que é esse? O que ele está fazendo aqui? Será que vai ficar aqui? Será que é um forasteiro, ele veio e depois vai embora? Uhum. Então, não é fácil essa mudança. E para você adaptar o que o mercado pede. Como eu trabalho com engenharia de segurança, está muito ligado às normas do governo. Sim. Então, nós temos umas normas que regulamentam o trabalho para melhorar a condição do trabalho, a condição ocupacional do trabalhador. Então, você está muito ligado às normas do governo, né? Se as normas mudam, você tem de mudar. Se as normas cobram, você pode até aumentar seus clientes. Se não tem cobrança, não tem fiscalização, muitas vezes o cliente vai fazer o mínimo. Uhum. Mas eu posso te falar, Alice, que hoje, depois de 30 e tantos anos, eu posso falar que melhorou muito, né, a consciência no Brasil nessa área de segurança, mas não foi fácil. Falar com você que foi fácil, que é mil maravilhas, você largar a CLT, você largar lá uma empresa estatal e abrir seu próprio negócio, não é fácil, né? Então, aqueles dias que você levanta de manhã e fala, e agora? Como é que vai ser? Chegou no final do mês e o que você fez? Tá certo? Então, essa mudança ela é muito complicada, mas hoje eu posso agradecer, né? Primeiro, de ter tido essa oportunidade, que eu entrego essa oportunidade a Deus, me dá essa oportunidade de ter mudado, e, pelo menos, eu sobrevivi até hoje com a consultoria. Então, hoje eu não tenho... Depois que eu saí da rede ferroviária, eu não fui mais CLT. Então, tem 33 anos, 34 anos, que eu não tenho carteira, né, assinada ali na empresa, com o salário, 13º, essas coisas todas, né? Então, mas, igual você me perguntou, muito difícil. Mas hoje eu posso falar que eu fico feliz. E aí, como são esses bastidores, né? Eu gosto muito de ouvir os bastidores dos negócios, porque, principalmente de uma área de engenharia ali, né, e de segurança do trabalho e tudo, que eu particularmente não conheço, né? Imagino que tenham suas peculiaridades, se é que eu posso chamar assim. E aí a gente estava até conversando aqui no episódio anterior com a Mari, falando sobre isso, porque, assim, uma empresa que tem 34 anos, alguém olha hoje e fala, nossa, o senhor construiu uma carreira de sucesso, né? Sua empresa é uma empresa de sucesso, mas não sabe de tudo que o senhor passou nesses 34 anos para poder construir essa empresa, né? E aí eu queria que o senhor trouxesse mais desses bastidores e, principalmente, assim, teve algum momento em que o senhor pensou em desistir e falou, não, cara, preciso voltar a ter uma carteira assinada, porque eu não aguento mais. Alguém me tira daqui. Por que eu tive essa ideia? É o seguinte, a empresa, né, isso aí passa todo dia na cabeça. Né? Hoje, não mais, eu sou aposentado hoje, já aposentei, mas a gente tem que continuar trabalhando. Sim. Então, eu sou pai de 3 filhos, tenho 2 adultos e tenho uma adolescente e uma neta, 2 netas. Né? Então, nesse momento... eu posso falar nesse sentido, que esse momento assim, de você fazer essa transição e de você ir para o mercado, para você criar uma imagem da sua empresa, né? Uma imagem séria,
uma imagem que hoje nós temos contrato lá, Liz, que tem 25 anos. Nossa, que legal. Né? Então, tem alguns clientes que nós temos 18 anos. Eu até brinco muitas vezes com esses clientes que vocês ficaram ricos, eu continuei como engenheiro. Tá certo? Então, eu tenho muitos clientes aí que a gente começa a ver como que foi com o início do trabalho nosso lá dentro e você fidelizar esse cliente. Fidelizar com o trabalho. Mas eu posso te falar o seguinte, não é fácil, mas é muito gratificante quando você consegue fidelizar e você vê que ano vai renovando o contrato, o primeiro ano, ok, e o contrato vai ser renovado automaticamente, com alguns critérios de mudança, alguma cláusula, tudo. Mas, igual eu estou te falando, 20 anos, 22 anos, 25 anos de contrato. Então, mas os bastidores que eu posso te falar é o seguinte, o mercado te cobra. Né? Então, qualquer negócio, você vai ter uma concorrência. Sim. É benéfico, porque você não se acomoda, mas também nós temos um problema que essa concorrência talvez não seja ética e você vai ter de concorrer com ela. Tá certo? Então, nos bastidores, na parte de engenharia, né, igual você falou que não sabe da engenharia de segurança, nos bastidores de qualquer engenharia, qualquer negócio, principalmente quando você fala de pessoas, que nós mexemos com projetos para a pessoa não acidentar, para não adoecer. Tá? Então, num momento ou outro, você vai estar falando de gente, de pessoas, de ser humano. Então, quando a pessoa vai executar um trabalho, você vai ter que fazer um projeto para executar, e esse projeto tem que ser seguro. Ele vai executar, porque qualquer atividade ela tem seu risco. Qualquer atividade tem seu risco. Então, o nosso trabalho na parte de engenharia de segurança é tentar minimizar esse risco, mitigar esse risco com alguma medida de engenharia, por isso que é engenharia de segurança. Então, ela tem uma engenharia por trás ali para você mitigar esse risco e até não colocar a nocividade do agente ambiental, trazer uma doença para o trabalhador, para o funcionário ali. Mas todo dia você tem de pesquisar, porque todo dia tem um risco diferente. Né? Então, o risco ele não começou igual as nossas legislações, o risco não fica ali parado, estático. Vai aparecendo outros riscos, né? De outro agente, de outro produto químico que aparece no mercado, uma nova... eu estava vendo no episódio anterior falando sobre malha, né? Como fabricar malha, um outro produto que traz a malha, não é? Então, aí esse produto vai ter um produto químico, e aí esse trabalhador vai estar exposto a isso. Então, é uma pesquisa, né, que a gente tem de ficar fazendo todos os dias. Então, bastidores de qualquer negócio você estar verificando o que o mercado está exigindo, aquilo que você está entregando para o mercado está agradando, que você vai perder seu cliente. Eu falo até, você vai perder o cliente por 2 motivos. Né? Um motivo é porque ele morreu, aí não tem jeito, morreu, não tem jeito. Ou então você não conseguiu cumprir aquilo que era esperado. Tá certo? Porque quando você cumpre com aquilo que é esperado, você pode ter certeza. Por que você... pizza é pizza. Por que você compra pizza numa pizzaria e não compra na outra? Porque uma tem uma coisa diferente ali, né? Um ingrediente diferente, o tempo que ela demora para te entregar. O trabalho é a mesma coisa. Eu sempre falo com a minha equipe lá. O trabalho hoje, de engenharia, qualquer engenharia, nós temos sistemas, né? Muitos sistemas aí, né? Que faz muitos cálculos. Não precisa daquela prancheta. Eu sou da época da prancheta ainda, da HP lá para você fazer. Então, hoje, você não precisa muito disso. Então, se você não tiver um diferencial, não tiver a borda da sua pizza, não tiver um recheio diferente, você não vai conseguir vender seu produto. Porque se a pessoa quiser comer uma pizza, ela vai achar ela em qualquer lugar. Agora, tem a pizza... Qual que é o seu diferencial? Qual que é o diferencial? Né? Eu aprendi uma vez com um empresário que ele falou uma coisa, o seguinte, eu levo isso para a minha vida. Preço não é qualidade, mas qualidade tem preço. Fato. Tá certo? Então, eu levo isso. Então, eu prezo muito isso junto com a minha equipe. A qualidade, eu sou uma pessoa muito chata, com qualidade, com detalhes. Eu então,
quem já trabalhou comigo sabe, né? Aí eles falam assim, você tem o dedo podre, você vem aonde que está errado, não sei o quê. Mas é porque a experiência já nos leva a isso. É uma trajetória longa, né? Trajetória. Mas, então, eu prezo muito por isso, pela qualidade, né? E entregar aquilo que o cliente está pedindo, aquilo que ele está esperando, tá? Mas não resta dúvida que não é fácil, porque por trás disso nós temos concorrentes, por trás disso nós temos mercado, por trás disso nós temos as legislações que mudam todos os dias, de acordo com quem está no poder, de acordo com quem que está administrando. E aí, nisso tudo, vocês têm de estar atento, né? Porque qualquer coisa ali que você perder, talvez é um trem. Nós estamos falando de trem. É o trem que passa na estação. Se você perder o trem... Passou e se eu perder o trem. Perdeu, foi embora. Aí talvez você não vai vir outro trem para você pegar. Tá? E o senhor falou de atualizações, né? A mais recente aí, famosa NR1, né? Riscos psicossociais. Isso. Mais um desafio lá para vocês, né? É um desafio grande, gigante. Certo? Então, nós estamos trabalhando, né, com a NR1. A nossa empresa ela é especializada em engenharia de segurança, higiene ocupacional, meio ambiente e engenharia mecânica. Então, nós trabalhamos nesse campo. Mas o nosso carro-chefe mesmo é higiene ocupacional. Então, quando fala de higiene ocupacional, Liz, é uma coisa assim, bem específica para você estudar o que pode trazer. Não é somente colocar o capacete, não é colocar a botina, não é colocar a máscara, mas o que pode trazer de dano para a saúde desse trabalhador. Por quê? Porque a sociedade ela insiste, e nós temos hoje normas, para quê? Para que eu até brinco quando eu estou fazendo uma palestra, que uma pessoa que tiver aí seus 20 anos entrando no mercado de trabalho, ele não vai aposentar. Tá certo? Ele vai trabalhar muitos anos com as novas legislações que nós temos. Então, ele tem que estar sadio, né? E a própria sociedade, ela quer uma pessoa sadia, né? Nós não queremos, nenhum empresário contrata alguém para adoecer. Né? Ninguém fala, vou te contratar, mas o meu ideal é adoecer meu funcionário. É longe disso, não é assim. Né? Então, um ambiente de trabalho, igual a NR1 e agora o psicossocial, um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente agradável. Né? Um ambiente ele não pode ser um ambiente que vai trazer nocividade. Seja a nocividade no corpo ou da mente. Então, o psicossocial é um desafio grande, né? Porque nós estamos atravessando um momento na humanidade que a humanidade está muito doente, nós estamos muito doentes. E é um desafio invisível, entre aspas, né? Porque o machucado físico é palpável, você vê, né? Mas da mente é mais difícil de ser identificado. Muito difícil. Então, essa nova legislação, essa nova redação, ela traz um novo desafio para os profissionais, tanto os profissionais de medicina, os profissionais da psicologia, dos próprios governantes, né, para políticas públicas, e do nós, porque ela caiu dentro da NR1. Ela vem dentro da NR1. A NR1 é da parte de engenharia. Tá certo? Então, ele vai vir dentro do PGR, que é um programa de gerenciamento de risco. Então, dentro desse PGR, nós vamos falar de psicossocial. Né? Então, eu participar de alguns encontros, de alguns seminários, para a gente entender como que vai ser isso. Porque maio de 2026, ele vai chegar. Então, foi só prorrogado o prazo para se adequar, mas existe. Até para a gente entender como que ia funcionar isso, né? Porque eu acho que tem muitas empresas que ainda estão em dúvida. Tá, beleza, chegou a NR1, né? Essa atualização, mas o que eu faço agora com isso, né? Então, a gente tem de entender, porque não tem ninguém experiente em psicossocial. Certo? Então, o Ministério do Trabalho editou um guia, e esse guia vai dar um direcionamento. E esse direcionamento é que vai trazer para os profissionais como que vai fazer isso. Como que nós vamos trazer isso para dentro da empresa, para dentro do PGR, como que a gente vai fazer as tratativas. Beleza, então sua pergunta é uma pergunta técnica, tá certo? Você falou que você não entende isso, mas entende. É uma pergunta técnica. Então, você tem lá, igual um ruído. Você tem um ruído, você vai tratar esse ruído, você vai fazer uma medida de engenharia ali naquele motor, vai neutralizar esse ruído lá na fonte, e se você não conseguir, não tiver condições de fazer, você vai tratar no funcionário. Você vai colocar um protetor nele, essas coisas todas, mas você tem como neutralizar. E a doença mental?
E como que você vai identificar isso? Então, é muito trabalho, é muita pesquisa, né? Vários profissionais estão imbuídos em fazer isso. E a sociedade, nós temos que trabalhar isso. A sociedade tem que estar sadia, não é mesmo? Mente sã, corpo são. Então, não tem como você estar com a mente doente e o corpo são. Então, as duas coisas estão ligadas, a mente e o corpo. Então, é um trabalho que vão ter de ser desenvolvido. Igual você falou, não é fácil, né? Nós vamos ter de pesquisar muito, os profissionais vão ter de pesquisar. E lembrando que maio de 26 é amanhã. Está aí. É muito próximo. Mesmo. Então, nós vamos ter de correr mais que a gente está correndo para entender tudo isso e juntar todas as informações para que a gente possa ter aí um programa, né, que seja sustentável, um programa que pode trazer segurança para quem está contratando, para os empresários, os donos das empresas. Isso aí. Sionese, aí entrando no assunto liderança, a Aline veio aqui e rasgou elogios para o senhor, né? Que o senhor foi muito responsável pela carreira dela mesma, construção da carreira dela, por impulsioná-la, por dar coragem a ela de abrir a empresa dela. E aí eu queria saber do senhor, assim, quando que o senhor percebeu que o senhor era uma referência para essas pessoas e que o senhor era responsável por isso, assim, por esse crescimento delas, e como que o senhor recebeu isso, desse elogio aí, de saber que o senhor foi tão importante na trajetória dela? Beleza, é muito gratificante, né? Então, talvez uma das qualidades do ser humano é a gratidão. Talvez uma das maiores dela é ser grato com tudo, né? E eu percebo isso porque depois de alguns anos de mercado, no caso da Aline, né? Ele também falou muito do Hélio Pop. Eu estive em uma reunião com o Hélio Pop e falei assim: essa Aline ela é mentirosa, viu, né? Ela falou muita gente lá. O Hélio é um CEO de uma empresa, né? De um cliente nosso, que hoje é a Suprema Ambipar, em Pedro Leopoldo, e a Aline trabalhou lá. E eu sou um consultor da Suprema. E esse cliente, por exemplo, é um cliente de 18 anos, né? E hoje foi vendido para a Ambipar. E nós continuamos trabalhando lá. Então, eu conheci a Aline lá, tá certo? A Aline começou a trabalhar junto comigo lá. Ela rodou um pouco dentro da empresa, né? Então, ela conseguiu buscar muito conhecimento. É uma pessoa estuda muito, muito dedicada, muito ética. Então, ela começou a buscar isso. A Aline é um exemplo, tá? Ela começou a buscar isso. E depois que ela passou por todas as fases lá dentro da empresa, um dia ela me ligou. Né? Então, o assunto provavelmente foi isso. Né? Ela me ligou e falou assim: Nésio, olha, eu estou no mercado. Depois que ela já tinha tido o filho dela, o Gabriel, né? Gabi, acho que é o Gabriel que chama Gabi, deve ser Gabriel. Acho que é isso mesmo. E aí, ela trouxe isso para ela. Nésio, eu estou aqui no mercado e eu estava querendo voltar. E aí, na Mega 7, você não tem aí? Eu falei para o cara: não tem. Não tem aqui para você lugar, não. Ela deve ter ficado muito decepcionada, né? Falou, mas, meu Deus do céu, eu pensei que ia chegar lá e já estava, não, pode vir amanhã, que não sei. Não tem. Então, eu falei com ela, de jeito nenhum, você não vai voltar para dentro de empresa. Você tem capacidade de tocar seu próprio negócio, de abrir seu próprio negócio. Né? Então, não só a Aline, como outros que passaram lá pela Mega 7, que são vários. Né? Então, hoje eu tenho outros profissionais que têm empresa igual a nossa. Eu tenho profissionais dentro de grandes multinacionais, né, de empresas de bebidas, de mineração, que já passaram por lá, né, empresa de refino de óleo, que passaram pela Mega 7. Legal. Então, isso, Liz, você me perguntou, como é que eu descobri isso? Muitas vezes, naturalmente, né, eu me prezo muito na ética. Tá certo? Então, todas as pessoas que for trabalhar junto comigo, eu prezo muito pela ética. Ontem mesmo eu falei, eu prefiro morrer pobre do que fazer qualquer coisa fora do que a ética manda, do que a ética determina. Né? Então, eu descobri isso quando a gente começa a ter esse retorno, como da Aline e de outros profissionais. Que aí você descobre, porque quando você está fazendo, e você pode ter certeza, quando você faz de coração, vai ser abençoado pelo universo. Se ninguém está vendo, o universo está vendo. Né? E aí, quando você começa a trazer isso de volta,
Olha, Nésio, olha, eu trabalhei com o Nésio. Com quem que você fez estágio? Eu fiz estágio na Mega 7. Essa empresa aí é boa. Quem que está lá ainda? É o Nésio? Então eu conheço, né? Então, a gente descobre isso, tá? Então, eu descobri. Eu não sabia que eu estava sendo exemplo, tá certo? Então, as palavras, né? Muitas vezes as palavras fogem, né? No ar. Mas diz que exemplos, né? Ações, ela arrasta. Fato. Não é? Então, quando eu vi que estava o outro, do outro, eu falei, não, então, eu sou exemplo para alguma coisa. Eu ajudei em alguma coisa, né? Eu participei na formação desse profissional. Então, é gratificante. Mas, assim, a gente descobre. Eu, Nésio, eu descobri. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, né? Colocando naquela pessoa um direcionamento, mostrando para ela que ela é capaz, né? Hoje eu tenho concorrentes não, os parceiros que passou por lá, né? Então, mas são gratificantes, são gratos. E uma das empresas O senhor fez lá, parte da formação dessas pessoas. Né? pessoas. E no final do ano passado, ele me convidou para fazer um fechamento da festa da empresa dele, né? Então, é um concorrente? Se for falar, é um concorrente, ele faz a mesma coisa que eu faço. Mas me chamou, cara, essa empresa só existe por causa desse cara que me deu a oportunidade de fazer estágio, né? Então, eu sou dessa opinião. A gente tem de dar a oportunidade dos jovens que estão chegando, dos profissionais que estão chegando, e mostrar para eles que é o trabalho. Eu ainda acredito que é através do trabalho que você pode galgar alguma coisa. Não é com qualquer outras situações, que muitas vezes vendem por aí, que você pode conseguir isso dessa maneira, mas eu ainda prefiro o trabalho, né? Do trabalho honesto, do trabalho com responsabilidade. Então, talvez seja isso, viu? Eu acredito que seja isso, que pode ter mudado, muitas vezes, o rumo de alguns outros profissionais que passaram lá pela nossa empresa, tá certo? A Mega 7. Que legal. E ainda falando de liderança, o senhor teve alguém que teve esse papel também, como o senhor teve na vida da Aline, que foi uma inspiração para o senhor? Algum líder que passou pela sua trajetória? Tive sim, né? Eu tive um professor, né? Professor Orlando, e aí eu fiz um curso técnico na FUMEC, e depois eu fiz engenharia na FUMEC. Então, nessa época também, no curso técnico de segurança do trabalho, não tinha o curso em Sete Lagoas. Então, era um curso que era feito em Belo Horizonte, eu vinha todos os dias em Belo Horizonte. Eu tive um professor, que é o professor Orlando, e esse professor, ele me direcionou para algumas coisas, né, de mostrar profissionalmente, né, você tem que fazer assim, você tem que ser isso. Então, é um profissional. E antes do professor Orlando, eu tenho minha mãe, como uma grande liderança na minha vida. Tá certo? Então, profissionalmente, eu posso falar com você que eu me inspirei no que o professor Orlando, as primeiras apostilas, os primeiros cursos, foi ele que me passou, você deve fazer dessa maneira e tudo. O outro, eu acredito fielmente no Criador, em Deus, e minha mãe. Então, minha mãe foi uma pessoa que me mostrou, que me determinou o que é honestidade, como que você pode fazer, o que é honesto, o que é ser um homem, honesto, tratar bem aquela pessoa que te trata bem, não desfazer, não querer tudo para você, saber dividir. Uhum. Então, isso tudo eu aprendi com a minha mãe. Então, eu posso falar com você que é o seguinte, primeiro, Deus, depois a minha mãe e, profissionalmente, esse professor que eu encontrei no curso da FUMEC. Então, foi o primeiro passo dele me empurrar e falar, não, você é capaz, vai. Por que você pode dar esse treinamento? Pode dar esse treinamento? Não, eu não vou poder ir lá no Senai. Ele dava aula no Senai. Vai me substituir? Eu falei, não, tem capacidade. Tem? Aí que as apostilas. Pode ir lá e dar esses primeiros. Então, os primeiros passos nessa área de consultoria, eu posso falar que foi o professor Orlando. Tá? E como é para o senhor liderar uma equipe numa área tão técnica? Porque eu acho que para a gente tocar a vida de uma pessoa do jeito que o senhor tocou a vida da Aline e de tantos outros, né, que o senhor mencionou aqui, precisa de uma certa sensibilidade, né, para tocar o outro. Mas numa área tão técnica, como é para o senhor liderar essas pessoas? Primeiro é o seguinte,
não é fácil, porque eu fiz engenharia. Eu até fiz um curso chamado Estudos Sociais antes de fazer engenharia. Mas eu não fiz nenhum um curso de psicologia, de administração, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para ver o que tem ali na empresa, né? Qual que é o produto que a empresa precisa entregar. Vê que nós temos ali um ser humano, né? Mas a engenharia ela é uma ciência exata. Então, quando o pessoal chega lá para trabalhar com a gente, eu sempre mostro para eles, olha, você está vindo numa empresa de engenharia. Então, é uma ciência exata. Então, 8,1 não é 8. É 8,1. Né? E conforme o cálculo que você está fazendo aqui, você pode jogar um viaduto no chão. Se você errar ali. Eu errei só um zero ali, uma vírgula. Então, o passo que eu tenho sempre é isso, mostrar que nós estamos dentro de uma empresa de engenharia, que o engenheiro ele precisa de saber cálculo. Não tem como. Se você vai trabalhar numa empresa de engenharia, se você detesta matemática, não vai dar certo. Não tem jeito de jeito nenhum. Então, você tem que gostar de cálculo, você tem de entender de cálculo e saber que o seguinte, como que você pode aplicar isso no seu dia a dia profissional, né? E nós, como a engenharia de segurança, a parte de higiene ocupacional, no meio disso, do cálculo, e nós temos o ser humano. Então, para liderar uma equipe, né, uma equipe com pessoas de 25 anos, pessoas de 30 anos, pessoas de 32 anos, mostrando para eles a realidade. Eu sempre mostro a realidade. Porque não adianta você ficar sonhando, né, que as coisas vão chegar sem trabalho, sem mostrar qualidade. Por quê? Errar, muitas vezes as pessoas falam, errar humano é. Tá? Mas ninguém te contrata para você errar. Todo mundo te contrata para acertar. A gente é contratado para entregar a solução de um problema, ponto, né? Pronto. É ponto isso. Então, transformar isso, essa realidade do nosso negócio. Eu sempre caminho por essa trilha. Mostrar para eles, nós estamos numa empresa de engenharia e que não aceita erro. A matemática não aceita erro. Então, você vai ter de fazer e auditar. E eu sempre falo isso com eles. Eu aprendi isso com um professor na universidade, cavando e escorando. Na parte de engenharia, no caso nosso, é você fazendo e auditando. Porque se você não auditar, chega no final de um relatório aí, que você tem um relatório de 2.000 páginas, você pode ter errado a primeira palavra e ela vai até o final do seu relatório, o cálculo que você... Então, a dificuldade não é fácil, mas você ter essa liderança de mostrar que é o seguinte, olha, nós temos de auditar, nós não podemos errar, nós não podemos perder o nosso cliente. E esse parecer que você está fazendo aí é um parecer que vai levar para a vida do trabalhador. Então, eu tento mostrar, né, tento liderar a minha equipe com esse propósito, de mostrar que a importância de fazer o certo e entregar no mínimo aquilo que quem comprou o produto está esperando receber. Tá? Então, dentro dessa trajetória, eu posso falar com você, sempre eu prezei isso. Né? Olha, vai trabalhar comigo? Primeiro, você vai ter de seguir algumas regras. E essas regras mostram o seguinte, por que o mercado exige qualidade? Todo mundo gosta de coisa boa. Isso é básico do ser humano. Vender uma imagem que você não gosta de coisa boa. Ninguém gosta de um carro novo, não. Não, eu gosto do meu carro. Não, eu gosto de um carro novo. Né? Então, é isso que eu tento mostrar para eles. E com essa juventude, Liz, eu tenho que mostrar para eles o seguinte, você não vai conseguir sobreviver no mercado se você não for bom. O mercado, ele exige... O bom não, o excelente. É verdade. Se você for... Eu até falo isso com eles, olha, imagina o seguinte, chegar e falar assim, você é um bom engenheiro? Eu falo, eu sou mais ou menos, quebro o galho. Mas e que você chegar lá no hospital, você encontrar também um médico mais ou menos? E se você for viajar
encontrar um piloto de avião, mais ou menos. Será que vai dar certo? Então, o profissional ele tem que buscar sempre ser o melhor, com humildade, né? Com responsabilidade, Sim. mas sempre ser o melhor. Ele não pode ser aquele mais ou menos, né? Ou fazer por fazer. Então, a nossa grande luta hoje é mostrar para essa juventude que está chegando que nós precisamos de qualidade. O mercado ainda cobra qualidade, postura. O mercado cobra postura. Mesmo que o mundo queira E hoje mostrar... a concorrência está muito maior, né? Muito maior. Muito maior. E nós temos também de concorrer com máquinas, Verdade. com inteligência. Inteligência artificial que está chegando e tudo. Então, nós temos que ter muito bom. Tá? Então, eu sempre busco mostrar para a minha equipe, liderar a minha equipe, com esse propósito, né? De você fazer o melhor, o que você pode entregar, lembrando que nós estamos no mercado muito, é um funil. Então, precisa, só vai sobreviver aqueles que conseguir passar por isso. Tá? Então, Liz, respondendo a sua pergunta, seria isso. Eu tento fazer a gente busca informações com outros profissionais, mas para o engenheiro, ele é muito direto, certo? Então, quando você vai, é muito direto. Olha, você vai fazer um cálculo e não tem meio termo. É isso. 2 mais 2 vai dar 4. Pronto, acabou. É uma ciência exata. Mas eu tenho tido êxito nesse modelo. A gente busca com outros profissionais, com psicólogo, ou mesmo lá um administrador de empresa, muitas vezes ali um assistente social, ou um outro profissional que possa agregar para que a gente possa colocar isso em prática. Né? Porque, igual eu falei com você, eu não fiz nem administração, eu não fiz psicologia, eu fiz engenharia. E tive de aprender a conduzir uma equipe, liderar uma equipe. Né? Eu fui colocado como líder. Né? E aí eu tive de aprender a ser líder dentro dessa parte de engenharia. Mas é isso aí. E para o senhor, quais comportamentos ou quais atitudes são essenciais para um líder? Ou para um bom líder? Primeira coisa, o bom líder, ele tem de ouvir. Ele tem de saber ouvir. Por quê? Principalmente as pessoas que estão executando, a gente aprende isso muito dentro das empresas, né? Então, muitas vezes, você chega dentro de uma empresa, tem um operador de máquina, ele sabe o problema da máquina. Né? Então, tem algumas histórias que a gente sabe por aí, que muitas vezes eu trabalhei prestando serviço para uma empresa que falava assim, olha, tive uma ideia, eles compravam a ideia, comprava mesmo em dinheiro. Tá? Então, você teve uma boa ideia, qualquer empresário levanta de manhã querendo uma boa ideia. Verdade. Né? Então, eu trabalhei para essa empresa e eles tinham esse programa. Tive uma ideia. Você teve uma ideia é boa? Então, traz essa ideia e nós vamos aplicar aqui. Então, a primeira coisa é ouvir. Certo? Então, para um líder, ele tem que saber ouvir, ele tem que ter humildade para ouvir. Né? Porque nós não sabemos nada, nós somos aprendizes a vida inteira. Nós não conhecemos nada, passamos pelo mundo e morremos sem saber nada. Sem saber tudo. Sem saber tudo, você sabe parte das coisas. E o que você sabe hoje, talvez amanhã mudou. Não é mesmo? Então, um líder é uma pessoa que vai gerenciar uma equipe. Primeira coisa, ele tem de ouvir. Saber ouvir, receber propostas, receber críticas, que é um grande problema do ser humano, porque o ser humano é cheio de razão. Não é? Cheio de razão. Então, para ele receber uma crítica que ele está errado, é muito complicado. Então, a primeira coisa é isso, olha, vou ouvir. O que vocês têm aqui de sugestão? E seja uma sugestão plausível. Né? Outra coisa, o líder tem de dar exemplo. Muito bom. Se o líder não der exemplo, eu quero que a minha equipe chegue no escritório às 8h, mas eu chego ao meio-dia. Né? Muitas pessoas falam, Nésio, por que você não, né, você não sai mais cedo? Por que você não emenda um feriado? Teve aí Corpus Christi, muita gente emendou. Por que você não emendou também? Não, depois de tantos anos trabalhando, porque eu tenho essa mentalidade que o líder, ele realmente, ele tem de dar bons exemplos. E o líder tem de saber fazer.
Não que um técnico de futebol ele precisa ser um jogador, um bom jogador. Mas ele tem que saber fazer a tática ali. Porque imagina se ele não souber fazer a tática. Né? Então, dentro da empresa, eu vejo que o líder ele tem que ter humildade para ouvir, abrir o ouvido e ouvir realmente, ter um coração de ser humano, mas ter o coração da razão também. Tá? Porque se ele for só pela emoção, também ele não consegue liderar a sua equipe. Porque todos nós temos problema, né, Liz? E um líder, o papel dele é tomar decisões difíceis pelo time, né? Então, eu costumo falar também, Sionésio, não sei se o senhor concorda com isso, mas que, na maioria das vezes, ele tem que ser uma pessoa que não se importa em não ser amado. Não que seja odiado, mas em não ser amado. Porque, na grande maioria das vezes, a equipe não vai entender as decisões difíceis que ele tomou. Já vi, assim, né, não ser amado é uma coisa, mas eu já vi, inclusive, líderes serem realmente odiados por essas decisões. Então, a primeira coisa é que ele não pode ter essa... Não sei nem se é ego, mas essa... Como é que fala? Vaidade. Não dá para ter essa vaidade também, né? Claro. Porque as decisões difíceis ficam na mão da liderança, né? Claro. Né? O líder ele tem de colocar na frente da sua equipe. E a gente vê os grandes líderes, ele falava em nome do time dele, em nome da equipe dele. Né? Então, em sair em defesa, não em defesa do erro, mas em defesa da equipe. Né? Então, eu posso falar com você isso, olha, para que você seja um bom líder, você tem que passar por esses obstáculos aí. E uma palavra que você falou, vaidade. Vaidade não é mais nada do que vaidade. Então, o ser humano ele é muito vaidoso. Né? Todos nós somos muito vaidosos. Então, nós não podemos deixar que a sua vaidade ela venha interferir no propósito da sua equipe, no propósito da empresa. Porque na empresa, ela tem um objetivo. Sim. Ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Ninguém é louco de abrir uma empresa e falar, não, eu vou abrir uma empresa, mas não vai dar certo, é só para gerar emprego. Não existe isso. Todo mundo que tem uma empresa, o objetivo dele é ter renda. Ele vai ter renda, ele vai gerar renda para quem está trabalhando, mas ele não quer ter prejuízo, ele quer ter lucro. E para ter lucro, você tem que ter um plano de trabalho. Né? Então, se você não cumpre aquele plano de trabalho, a equipe não consegue cumprir, tem alguma coisa errada. Ou o seu plano, você fez o cálculo errado, que você tinha que produzir e a equipe não consegue produzir, as ferramentas que você tem não consegue produzir, ou então a liderança não está conseguindo passar o que seria o objetivo para chegar lá nas pessoas. Então, tem que ficar muito claro qual que é o objetivo. Né? Qual que é o objetivo da empresa, a sua liderança ali. Você é um líder, você tem de realmente, igual você falou, defender o time, mas você tem de realmente colocar o que é um propósito da empresa, porque muitas vezes o líder está ali ligando o que não seja uma gerência, mas o mercado ao objetivo da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? Onde que a empresa quer chegar? A empresa quer chegar onde? Ela quer chegar até o... não, eu quero chegar só... Ninguém, acho que não tem nenhum empresário que fala assim, olha, eu vou abrir uma empresa só para ela sobreviver até 2025. 2025 é para morrer. Não, você quer que a empresa seja eterna. Sim. Eterna. E cresça, né? Cresça. Então, esse é o grande X da questão. Nós, brasileiros, nós queremos começar e vai empreendendo, e quando você vê que essa empresa cresceu. E muitas vezes você viu, quando eu comecei, eu não queria chegar desse tamanho. Por que eu cheguei? Né? E hoje, muitas vezes, os problemas também eles vão crescendo. São proporcionais ao crescimento. Então, você tem que trabalhar muito isso, trabalhar muito o eu aí, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, e sempre fazer uma análise. O que eu errei ontem? Eu não posso repetir o erro. Né? Verdade. E aí, Sionésio, não sei se na empresa do senhor o senhor passa por isso, mas eu escuto de muitos empresários que a maior dificuldade hoje em dia é encontrar gente boa, é encontrar bons trabalhadores. E aí, para quem está, essa nova geração que está chegando, e principalmente quem está se tornando líder nessa nova geração,
Quais conselhos o senhor deixaria para essas pessoas? Eu deixaria para as pessoas que estão chegando é o seguinte: ninguém, o trabalho, ele vai te mostrar o caminho que você pode até ganhar dinheiro com isso. Eu sou um defensor que é através do trabalho. Eu também. Né? Não é através de qualquer outra coisa que você... Então, o mundo, né, Alice, ele pede muito isso. Ele fala assim, olha, ele não quer saber, né? Não é quem é a Alice, né? O que ela tem, né? Então, para mostrar para esse pessoal que está chegando hoje no mercado, eu sempre falo com eles, olha, qual que é o seu objetivo? O objetivo seu é... Porque eles, essa geração, uma geração Z, né, que o pessoal fala aí, é uma geração que eles não foram preparados para ser subordinados. Uhum. Primeiro ponto é isso. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho ouvido de profissionais, inclusive até colegas da psicologia, que eles não são preparados para ser subordinados. Eles não estão preparados também com um objetivo bem detalhado. Aonde que ele quer chegar? Ele vai levando, né? Então, o que eu posso deixar aqui como, igual você falou, o que eu posso dar de conselho, uma sugestão, né? Que possa, esses pessoal que estão chegando, essas pessoas que estão chegando no mercado, buscar, porque o mercado ainda tem pessoas que querem pessoas honestas. Então, primeira coisa, você tem que ser honesto com o que você está fazendo. Você ter ética com o que você está fazendo. E com tudo isso, se você que fizer um bom alicerce no seu início da sua carreira, você pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua carreira. Mas você tem que definir. Então, as dificuldades que nós temos hoje, né, é o seguinte, ele chega e fala assim, olha, eu estou fazendo... eu tenho uma profissional que ela tem fazendo 3 cursos. Ela não trabalha comigo, mas eu presto serviço na empresa. Ela é técnica de radiologia, técnico de segurança, técnico química. Então, eu fico pensando assim, e depois que ela formar, o que ela vai fazer? Porque um não tem nada a ver com o outro. Com o outro. Então, mas eu não posso estudar 3, 4? Pode, mas você tem de traçar na sua carreira aonde que você quer chegar, o que você vai chegar. Porque o tempo ele é muito rápido. Nós estamos no mês de julho, quase julho, o ano de 2020. Praticamente julho. Então, o tempo está numa correria muito grande. Então, e passa muito rápido. Quando você assusta, já se passou 30, já se passou 50, já se passou 60. É verdade. Se você não definiu a sua carreira, você vai ficar batendo cabeça ali. E quantos que a gente conhece? Talvez até pessoas que estudou junto com você, aquela pessoa que deu muita cola para a gente na faculdade, está batendo cabeça até hoje, está aí, né? Patinando, e ele não conseguiu. Então, a dificuldade hoje dos empresários é mostrar isso para a sociedade. No podcast, ouvi uma pessoa falando sobre isso. É do empresário que sai o salário. É do empresário que tem funcionário. É do empresário que tem o estagiário. Então, a sociedade ela não pode ter ódio de quem gera renda. Nós não podemos deixar que essa juventude que está chegando com ódio. Tem que ser um parceiro ali. E nós somos vistos como vilões, né? Vilões. Na maioria das vezes. É o que explora, é o que... Enfim. Mas somos nós que trazemos riqueza para o país. Para o país. Então, esse que é o modelo. Eu acho que a gente tem de começar a mudar isso. Colocar para essa geração... E é uma geração, eu posso falar que eu tenho lá de 25, de 30, de 32. É uma geração que é muita... que é farra, festa. E a festa, ela tem custo. Ela tem custo. Eu acho que assim, não é por você morrer de trabalhar, você vai trabalhar de 6 da manhã até meia-noite todos os dias, e sábado, domingo, feriado. Não. Mas tem um custo. Então, esse custo... ele está junto com o que você conseguiu fazer no início da sua carreira. O que você conseguiu? Até mesmo na agricultura, para você colher, você tem que plantar. O problema é que as redes sociais pregam o contrário hoje em dia, né?
Então, essa geração que está chegando, ela está chegando vendo pessoas que enriqueceram, ganharam muito dinheiro com as redes sociais. Só que o que eles não conseguem processar é que eles são minoria. Porque senão a gente já tinha acabado até com a fome no país. Se todo mundo fosse para a rede social e ficasse rico, até eu já estava lá, milionária, né? Então, assim, eu acho que falta esse discernimento, sabe? De que até mesmo essas pessoas que construíram riqueza na internet, elas precisaram passar por um processo de crescimento. Elas precisaram, em algum momento, dedicar tempo e trabalho para aquilo. Mas essa geração não entende isso. Ela é uma geração que está crescendo com muita permissividade também. De que posso fazer o que eu quiser, posso ser o que eu quiser. Enfim, é quase aquele versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para eles, não. Tudo me é lícito, tudo me convém, vou fazer tudo o que eu quiser. É bem isso, né? Então, essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, né? Quem contrata, de você conseguir reter esse profissional, reter esse talento que muitas vezes, você pega lá, menor aprendiz, jovem aprendiz, muitas vezes estagiário, e você reter ele ali dentro da sua empresa, tá? E reter para a vida, mostrar para ele pela vida o que ele aprendeu ali, ele vai levar pela vida, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos hoje no nosso país, né? De você ter uma mão de obra, essa mão de obra estar no mercado, que não está. A nossa grande dificuldade hoje, para quem contrata, que você busca no mercado, e não existe no mercado, por vários motivos, né? Que nós não vamos entrar nos méritos aqui, mas por vários motivos que você não consegue. E essa geração, ela não quer fazer carreira ali. Então, tem hoje ela está aqui, se o outro lado da rua, a outra empresa, chamar para ganhar mais R$10, ela vai. Ela vai numa boa e assim, sem nenhum remorso de largar a empresa ali que ele começou, que ele iniciou e tudo, né? Então, eu até brinco com alguns colegas meus que têm empresa, que ninguém mais vai ter o sobrenome da empresa. Mas era na minha época, aí você fala, é porque você tá velho, né? Você já passou. Aí falava assim, olha, é o João da Copasa, né? É o Zé da fábrica de tecido, é o Joaquim lá da Itambé. Então, ele levava o nome, a marca da empresa, porque ele entrava ali, ficava 20, 30 anos, aposentava ali na empresa. Então, isso passou, isso acabou, isso não existe mais no mercado. Então, eu falo com você que a grande dificuldade é essa, né? Como que vai fazer? O que vai ser feito? Então, o que nós precisamos aí é mostrar para a sociedade que o empresário ele está ali gerando renda, mas não é só para ele, né? Então, quando, por exemplo, a minha empresa é uma pequena consultoria, mas ela tem ali diretamente ligado 12 pessoas. 12 pessoas que viajam, 12 pessoas que alimentam, 12 pessoas que muitas vezes eu tento mostrar para eles que, por exemplo, domingo agora, um profissional nosso está indo para o Ceará. É uma mina lá no Ceará. Então, ele vai trazer dinheiro de onde? Do Ceará, que vai ser colocado em Minas Gerais. Tá certo? Não, tem um outro profissional nosso que está em Goiás, que vai trazer dinheiro de Goiás aqui para Minas, lá para Sete Lagoas, por exemplo. Então, a gente precisa de olhar com bons olhos como que é feito isso. Isso é o efeito abelha. Nós não podemos matar as abelhas. Então, o microempresário, ele faz o mesmo papel da abelha. Ele vai ali, pega, traz para cá e, né? Vai fazendo esse trabalho. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de unir forças, seja a força política, organização empresarial, dos conselhos de classes. Eu sou um crítico ao meu conselho, que é o CREA. Tem algumas coisas que falam, mas precisava mais, precisava aparecer mais, precisava mostrar mais. Então, nós precisamos ter isso. O nosso conselho, eu estou falando do meu conselho, que é o CREA. Mas aí nós precisamos juntar o conselho, o CREA, nós precisamos ali da força política. Não existe nenhum país que vive sem político. Ninguém fala... Infelizmente. E a gente fala, eu detesto político. Não tem jeito de você. Você tem de tentar levar para dentro da política os melhores possíveis. Porque quando você fala, eu detesto, você
poderia até ser uma boa política, mas você não vai entrar numa política. E não tem jeito de viver sem política. Qualquer lugar tem política. Então, e nós temos de unir essas forças. A força empresarial, né, a força ali política, né, a força dos conselhos, das associações e das escolas. Mas que a gente tem de mostrar para as escolas, para ali a base, mostrar para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, né? Então, é tudo do início. Lá da sua filha, você tentar mostrar para ela o que seria, o que é ético, né? Mostrar para ela, construir, porque um dia ela vai ser uma cidadã que ela vai decidir. Sim. Ela está no mercado de trabalho. Então, eu acho que tem um papel fundamental das religiões, das igrejas, né? Das associações de bairro, da força ali política, não fazer somente para 4 anos, né? Porque uma criança igual sua filha tem 4 anos, você falou fora daqui 4 anos, daqui 4 anos ela tem 8. Ela depende de muita coisa ainda. E depois de 4 anos ela tem 12. Então, nós não podemos ter uma ideia de que vai fazer a coisa só ali, igual Copa do Mundo, 4, aí pronto, e vai. E isso talvez seja o grande que vai dificultar o crescimento, né? Porque aí isso muitas vezes vai inibindo o pequeno empresário. Essa dificuldade que ele poderia aumentar o número de empregados na empresa dele, de mão de obra, aí ele fala, não, eu não vou conseguir. Isso é ruim. Isso não traz nenhum benefício para a nação. Tá? Exatamente. Bom, senhor Nézio, para a gente caminhar aqui para o final, infelizmente, eu queria que o senhor apresentasse melhor a empresa do senhor aí, deixasse, né, os contatos, explicasse quais serviços o senhor oferece lá na empresa do senhor. Quem sabe a gente já não vai conseguir alguns clientes aqui, hein? É bom, né? Não muito bom. A minha empresa ela tem uma sede em 7 Lagoas, né? Igual eu estou falando com vocês. Ela tem mais de 34 anos de mercado, né? Ela atende todo o território nacional. Nós temos contratos fora do estado de Minas Gerais. Nós temos uma equipe de profissionais, desde técnico de segurança do trabalho, de engenheiro de segurança do trabalho, de engenheiro mecânico, né? De engenheiro ambiental, com pós-graduação, tanto em segurança do trabalho como também em engenheiro ocupacional. Então, o nosso trabalho hoje é de engenheiro ocupacional, tá? Fazer esses trabalhos dentro das empresas. Graças a Deus, nós temos vários clientes espalhados aí pelo esse país todo. Eu dei exemplos aqui de Ceará, né? de Goiás e assim por diante. Outros clientes também na região nossa lá. E o contato que eu posso deixar, né? É o nosso telefone, o telefone nosso fixo, né? E também, depois você pode até editar o nosso Instagram lá, ou então até mesmo, né, o nosso e-mail. Mas é 31 3771 9253. Esse é o nosso telefone fixo. O meu e-mail é Nézio com Z, @mega7, a Mega7 é por extenso.com.br, né? Então, é isso, né? Qualquer coisa, se precisar, dentro da área de engenharia, de segurança do trabalho, da engenharia ambiental e da engenharia mecânica, nós estamos no mercado aí. Seria um prazer poder aumentar o nosso portfólio aí de clientes. Isso aí, com certeza. Senhor Nézio, muitíssimo obrigada. Primeiro, por o senhor ter vindo lá de 7 Lagoas. Meus pais são de lá, inclusive. Ah, é? Foram para lá. Morrendo de saudade, já estou doido para puxar de volta. Não, deixa lá. Você acredita que o meu pai não gosta? Ele fala que é uma cidade muito pacata. Falei, pai, mas você já está aí, não no final da vida, no sentido de já estar morrendo, mas assim, já trabalhou pra caramba, fica aí, descansa. Ele, não, quero ir embora. Não, fala para ele conhecer as lagoas lá. Ih, tá doido para voltar para BH. Mas muito obrigada por ter vindo de lá, né? Pegado estrada para estar aqui conosco. Para a gente é uma honra receber o senhor aqui. Um profissional de larga escala aí, com tanta experiência, né? Eu aqui estou quase que começando a minha vida ainda, então é um prazer poder conversar com o senhor. E parabéns, né? Porque o senhor é um exemplo, né? Para a Aline, para as outras pessoas, outros profissionais que passaram. E eu tenho certeza absoluta que com a nossa conversa aqui, quem estiver atento, né, vai ter muitos insights aí para receber, e quem sabe essas pessoas também não viram referência para outras, né, a partir do relato do senhor. A gente precisa de mais pessoas aí
boas pessoas, bons profissionais como o senhor nas lideranças, né? Porque a gente sabe que essas lideranças são fundamentais para a trajetória desses profissionais, né? Então, muito obrigada por ter estado conosco. Foi um episódio incrível e sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Tá bom? Será um prazer, foi um prazer, né, esse convite. E qualquer hora que puder, a agenda acertar aí a agenda, né? A garganta um pouco assim, rouca aqui também. Eu mas, também tô. a garganta um pouco rouca aqui, mas é um prazer, tá? Ficar aqui com vocês nesse momento. E tomara que a gente possa voltar aqui com mais tempo, com outros temas, né? Até desenvolvendo outros temas, principalmente uns temas voltados à parte aí da higiene ocupacional. Eu tenho certeza que muitos profissionais aí da engenharia vão ouvir essa palavra, opa, higiene ocupacional, como que vai ser, como que é Exatamente. isso, né? Então, nós temos uma associação em São Paulo, né? A sede em São Paulo, Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Temos um encontro agora em agosto. Não ganhe nada com isso não, viu, gente? Não ganhe nada com isso não. Mas é porque quanto mais profissionais tiver voltado nessa área, será um prazer. Então, qualquer outro momento que quiser chamar a gente, será um prazer a gente voltar aqui. Muito obrigado. A porta já está aberta, o senhor já pode vir, tá? Mas, bom, você que nos assistiu, nos ouviu até aqui, vocês já sabem que nós estamos em todas as redes sociais. Conto com a participação de vocês, compartilhem o conteúdo, deixem o comentário de vocês. Sigam a empresa do Nésio, conheçam melhor o trabalho deles, né? Uma empresa aí conceituada, 34 anos de mercado. E me deixem aqui se vocês querem que ele volte para poder falar de engenharia, de outros assuntos, né, senhor Nésio? Bom, e aí a gente se vê toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. E é isso. Até lá. Um beijo. Tchauzinho.